Olá, amigo cooperativista e produtor rural. Estamos iniciando a resenha do cooperativismo e agronegócio desta sexta-feira, com muita fé na cooperação. E os principais assuntos do programa de hoje têm a força do cooperativismo. Lideranças do cooperativismo falam sobre a programação dos 50 anos da Central Aurora Alimentos. Pesquisadores da Embrapa dão dicas sobre a irrigação dos pomares de maçã. Profissionais da área financeira participam de um Dia do Mar para conhecer a realidade do pescador. Campo demonstrativo da Cooperville em Videira, Vale do Rio do Peixe, recebe a visita de 3.000 agricultores. E nós estamos aqui só complementando aquilo que tem inovação de cada ano que tem, todas as empresas, essas mais de 80 empresas que estão aqui presentes, todas elas têm inovação. Resenha do cooperativismo e agronegócio. Oferecimento Sicoob. Sua vida financeira diferente. Faça parte. Fertilizantes Fecoagro. Mais tecnologias no campo, maior produtividade e rentabilidade ao agricultor. E o programa Oeste Rural enviou mais uma reportagem sobre o lançamento da programação de comemoração dos 50 anos da Cooperativa Central Aurora Alimentos, de Chapecó, Oeste Catarinense. Desta vez, com os depoimentos das lideranças cooperativistas que acompanham o trabalho deste, que é o terceiro maior complexo agroindustrial do país. Cooperalfa, grande parceira da Cooperativa Central Aurora e uma das afiliadas, trazendo também o seu abraço pelo cinquentenário, coisa que vocês conhecem muito bem, né? Com certeza. A Alfa participou desde a fundação da Aurora, né? Então a gente se sente muito ligado à Aurora, né? Como, diria assim, como uma cooperativa singular. E até nós conversamos com algumas pessoas que estão organizando todos os eventos que a Aurora pretende fazer durante esse ano, para comemorar os 50 anos. Então houve um link, uma ligação com o próprio 50 anos da Alfa, com os 50 anos que a Aurora está completando esse ano. Minha querida Isabela Cristina Machado, hoje é um dia muito especial para a família Aurora, e mais especial ainda para a Fundação Auri Luiz Bodanese, que está presente também em todos os eventos. E não poderia ser diferente nesta data de hoje, né? Eu acho que 50 anos da Aurora é uma data onde a gente fala muito de soma. A soma de todos nós, a soma das pessoas, a soma da dedicação e do trabalho. E é isso que a gente tem na Fundação Aurelius Bodanese e é isso que a gente vai trabalhar nesse um ano que a Aurora vai estar completando esses 50 anos. É uma data bem importante e todo o sistema cooperativo da Aurora está em festa por esse momento importante. E nós da Fundação não poderíamos deixar de fora. A gente vai estar junto com alguns parceiros presenteando a Aurora com um espaço da cooperação, que depois a gente vai apresentar, que é a Praça da Cooperação, que vai ser inaugurada no dia 15 de abril, um espaço onde a gente vai falar e retratar a trajetória desses 50 anos, dos homens desbravadores, das pessoas que pensaram na época, em 1969, num futuro que a gente está vivendo hoje, que é um futuro de cooperativismo, de pessoas que acreditam naquilo que fazem e de pessoas que prezam pela Aurora. Eu acho que toda essa trajetória nós da Fundação não poderíamos deixar de fora. Que além do Auri, obviamente, tantas outras mãos contribuíram, mas é impossível não colocá-lo numa posição de destaque quando o primeiro meio século de Aurora se consolida. E, obviamente, tendo tido uma trajetória de desenvolvimento, de crescimento, de atendimento às expectativas de quem a iniciou, que era exatamente de abrigar a atividade econômica de milhares de produtores que em suas cooperativas se associam, se filiam, e a Central Aurora sendo esse exercício maior de buscar o processamento, seja do suíno, da ave, do leite, e levá-lo ao mercado nacional e internacional. Não há uma coisa que nos orgulha mais do que ver um pequeno produtor rural tendo uma qualidade de vida com sua família e vendo a sua produção chegar ao Japão, à Rússia, à China, aos Estados Unidos, à Europa, enfim, aos mercados mais exigentes do mundo. Esse é o nosso trabalho e deve continuar. Pesquisador da Embrapa demonstra o que a falta de água pode causar no pé de uma macieira
e apresenta um aparelho, o tensiômetro, que é utilizado para indicar o momento certo de fazer a irrigação no pomar. Vamos acompanhar mais informações no quadro Repórter em Campo do programa Dia de Campo na TV. O consumo da água pela macieira é influenciado principalmente pela temperatura, radiação solar global, déficit de pressão e vapor e umidade relativa do ar. Além disso, diferenças no tamanho e na forma das copas causam diferenças significativas na transpiração e na eficiência. Os solos da região sul do Brasil, nas áreas onde se cultiva macieira, são predominantemente latossolos, com textura argilosa, de ocorrência nas regiões de vacaria. Estes solos, em função de suas características, apresentam alta capacidade de retração com a perda de umidade. Nós estamos aqui numa área implantada de macieira com irrigação, desde o início da implantação do pomar, visando obter melhores resultados em função da disponibilidade de água, uma vez que em diversos momentos do ciclo vegetativo da planta ocorrem períodos de falta d'água. Justamente esses períodos acabam complicando a vida da planta, tendo um menor desenvolvimento. Uma grande diferença que se tem entre a área irrigada e não irrigada de macieira é que na área irrigada tem-se mais número de ramos do que a área não irrigada. Aqui vemos a área não irrigada, onde temos uma série de espaços sem ramificação, o que significa perda de produção. Um dos pontos mais importantes para utilizar um sistema de irrigação é fazer o monitoramento correto, quando será necessário usar os equipamentos de precisão como a tensometria, onde diariamente é feita a leitura do solo. Para definir a necessidade de água através da irrigação, se usa tensiômetros. Esses tensiômetros, que são nada mais do que hastes com a cápsula porosa no final, medem a necessidade de água que o solo apresenta. Eles são instalados em diferentes profundidades, por isso tem diferentes tipos de tensiômetros, e através do equipamento se mede qual é a tensão de água no solo. Aqui a gente tem tensiômetros instalados e através de um equipamento, que é o tensímetro, se faz a avaliação da necessidade ou não de irrigação. Aqui nós vamos colocar agora o tensiômetro, ele está zerado, não tem nem leitura nenhuma. E já temos aqui a leitura de 13, quase 14 bares, que significa que nós precisaríamos já desse momento de entrar com a irrigação. Então, em função desta leitura, se define a necessidade ou não de irrigação. Essas leituras são feitas diariamente, que permite ao produtor, ao técnico, definir quando e qual a quantidade a aplicar. Qual é essa profundidade? E nós temos aqui na profundidade de 20 centímetros, né? Nós temos em diferentes profundidades, né? Aqui, esta leitura aqui de 13,7, 13,8 indicam já a necessidade, significa que o solo já está seco. Para definir a necessidade de irrigação do pomar, se utiliza diferentes tensiômetros em diferentes locais do pomar, onde, a partir da média desses tensiômetros, se define a quantidade e o tempo de irrigação. Para a avaliação do efeito da irrigação e da fertirrigação na cultura da macieira, foram instalados pomares com sistema de irrigação localizada por gotejamento, sendo utilizadas duas mangueiras, uma para aplicação da água de irrigação e uma para aplicação dos fertilizantes via fertirrigação. O que se observa é, se compararmos essa área irrigada com a área não irrigada, esta área aqui apresentou muito maior crescimento vegetativo, as plantas tiveram maior altura, maior número de ramos, maior crescimento e posso dizer até que antecipação de colheita, porque praticamente ganhamos um ano de cultivo ao aplicarmos essa tecnologia. Junto com a irrigação, podemos também fazer adubação via fertirrigação, ou seja, utilizar o sistema de irrigação para fornecer os nutrientes via água de irrigação. Esse aspecto favorece porque traz economia, uma vez que todos os gastos relativos à aplicação do fertilizante via solo podem ser minimizados pela aplicação direta do fertilizante via água. Logo após o término de um período de chuvas, a água armazenada no solo é utilizada por um determinado período,
de modo que somente ocorrerão deficiências hídricas após uma redução da água do solo. Desta forma, as deficiências hídricas podem contribuir negativamente para a produtividade e qualidade do sistema produtivo da macieira. Os resultados que a gente tem mostram que a irrigação, principalmente em anos de seca, favorece que o fruto tenha um maior tamanho e uma melhor coloração, ou seja, a película da fruta é mais vermelha. Uma das vantagens de ter uma área irrigada é a produção. No primeiro ano, a produção é bem superior à área não irrigada. Fique ligado nos assuntos que teremos depois do intervalo comercial. Profissionais da área financeira participam de um Dia do Mar para conhecer a realidade do pescador. Campo demonstrativo da Cooperville em Videira, Vale do Rio do Peixe, recebe a visita de 3.000 agricultores. Resenha do Cooperativismo e Agronegócio. Oferecimento Sicoob e Fertilizantes Fecoagro. Gente comprometida, entusiasmada, gente que pensa, executa projetos, gente que carrega o peso de muitas responsabilidades. Está aí o DNA da Fecoagro. Somos gestão, produção e comercialização. Temos uma administração sólida, uma indústria profissional e uma central de compras integrada. Carregamos motivação. Formada por pessoas, a Fecoagro é a marca da integração e da intercooperação em Santa Catarina. Para que você precisa de crédito na praça? Para ser seu próprio chefe? Para trocar de veículo? Para viajar pelo mundo? Para reformar a casa? Seja qual for o seu plano, com o Sicoob você tem todo o crédito. O seu gado merece um alimento de qualidade. Por isso a Fecoagro tem o Cooper Pasto, um fertilizante exclusivo que melhora o rendimento da pastagem. São 2 fórmulas produzidas com as melhores matérias-primas. Cooper Pasto Plantio fornece os nutrientes para o desenvolvimento da pastagem. E Cooper Pasto Nitrogenado garante a manutenção e o teor da proteína do pasto. Cooper Pasto é a energia que a sua lavoura merece. Cooper Pasto está à venda nas cooperativas da Fecoagro. A ureia aditivada Cooper N é capaz de lhe oferecer o melhor resultado. Amplie sua capacidade de produção com maior aproveitamento de nitrogênio aplicado. Cooper N possui o melhor custo-benefício quando comparado com outras fontes sólidas de nitrogênio. Com preço justo e sem intermediação, a ureia Cooper N proporciona aumento de produtividade e maior lucratividade. Na hora de comprar ureia, peça produto diferenciado Cooper N. Cooper N é um produto exclusivo da Fecoagro, à venda nas cooperativas do grupo Fecoagro. Transparente, democrática, leal e comprometida. Essa é a TV Coop Santa Catarina, uma emissora da web mantida pela Fecoagro, que leva conteúdo exclusivo sobre cooperativismo e agronegócio catarinense para o mundo. A integração entre campo e cidade, ligada por um clique. Acesso pelo site fecoagro.coop.br. TV Coop, a televisão que chegou para mudar conceitos. Somos Coop em Santa Catarina. Nos belíssimos municípios de Penha e Balneário Pissarras, no litoral norte de Santa Catarina, uma iniciativa da EPAGRE promoveu um dia diferente para profissionais de agências financeiras. Eles embarcaram numa viagem junto com pescadores. Neste dia de mar, eles viram como é a realidade das famílias que trabalham com a pesca artesanal, como mostra o programa SC Agricultura. A pesca é uma das principais atividades econômicas nos municípios de Penha e Balneário Pissarras, no litoral norte catarinense. A EPAGRE presta assistência técnica para mais de 400 pescadores que dependem do mar para o sustento das famílias.
A rotina de trabalho é cheia de desafios e o pescador precisa de boas embarcações e de equipamentos que facilitem o dia a dia da pesca artesanal. Por isso, as linhas de crédito de instituições financeiras trazem a possibilidade de modernização da atividade. Para nós é extremamente importante, porque nos possibilita ter um pagamento mais acessível. Porque nós dependemos do que está no mar, a gente não sabe o que vai encontrar. E sempre na safra a gente consegue reter um lucro maior. Então tem como o pescador se programar anualmente. É bem importante, tanto o custeio quanto o investimento, para nós é bem importante. Muitos pescadores, nós mesmos fizemos, né, o investimento, a aquisição de uma nova embarcação. Os agentes financeiros do Banco do Brasil e de cooperativas de crédito são responsáveis por avaliar os projetos de custeio e de investimento da atividade pesqueira. Para que os profissionais conheçam a realidade de quem vive da pesca, a EPAGRE promoveu esse Dia de Mar. Computadores, papéis, números, muitos cálculos. Assim é a rotina de trabalho desses agentes financeiros que trabalham com linhas de crédito. Mas hoje a agenda é diferente. Em vez do escritório, o mar, para conhecer o dia a dia dos pescadores artesanais. A grande importância é que muitas vezes lá na agência financeira, no banco, na cooperativa de crédito, o profissional ele não tem contato com esses equipamentos, ele recebe o pescador, conversa com o pescador, porém, quando ele pega os papéis para ler e para aprovar ou desaprovar um projeto, ele não tem noção real. Então, uma vez que você vem para um dia de mar, uma saída, onde você vai experimentar na prática, quando o pescador chegar na agência financeira, quem vai atender ele vai ter outra ideia, vai lembrar do dia, vai lembrar do pescador, vai lembrar da embarcação e vai fazer um grande diferencial. Quando vem um projeto de investimento, mesmo de custeio, de um agente de crédito como a EPAGRE, a gente vai conhecer e identificar melhor os equipamentos, ter uma noção melhor do dia a dia dele, aonde que ele utiliza, como que ele utiliza, o que facilita. Nós tivemos a experiência que ele falou, o colega comentou do guincho, quanta força ele não teria que fazer para puxar o arrasto do mar. Então o guincho facilita muito, então a gente percebe que é um equipamento fundamental, de grande importância para ele. Fantástico. O município de Videira e a região do meio-oeste catarinense, por extensão, sempre teve no agronegócio o seu porto seguro. Primeiro, com os produtores de uvas e de frutas. Depois, com a criação das cooperativas agropecuárias. E mais tarde, com a instalação das agroindústrias. E o elo foi se fechando, as pontas se interligando, e o sucesso de tudo isso é o desenvolvimento do Vale do Rio do Peixe. Você vai entender o que nós estamos falando na reportagem do programa Cooperativismo em Notícia. A área de grãos sempre foi muito importante para a região do meio-oeste. A fruticultura, então, nem se fala. Mas tem algo que está ganhando espaço por aqui: a bacia leiteira. E ela esteve em evidência no campo demonstrativo Cooperville pela primeira vez. Com a realização do Clube da Bezerra, a cooperativa procura incentivar seus associados na busca pela eficiência da cadeia. A criação de animais, com os controles ou técnicos bem feitos, tem gerado resultados extraordinários. O objetivo principal dele é difundir as corretas técnicas de manejo, de criação das bezerras nas propriedades dos nossos integrados, né? E também estimular as novas gerações a cuidar dessas bezerras, porque são essas novas gerações que vão dar sequência na atividade leiteira na propriedade. Para o associado que atua com a bovinocultura de leite dentro da cooperativa, viver esse momento foi algo sublime. Além de apresentar o seu rebanho ao público, ele pôde também avaliar seus concorrentes. O incentivo do Clube da Bezerra é proporcionar ao agricultor que é cooperado a Cooperville e entrega a produção a ela, para que tenha um melhoramento genético dentro da sua propriedade e incentive pela criação das bezerras para produzir da sua propriedade, não trazendo
não precisando trazer novilhas, bezerras de outras propriedades para dentro da sua. E dá muito trabalho? Que trabalhos tem que ser feito para cuidar das bezerras? O principal trabalho é manejo. Tem que ter um manejo correto, alimentação, cuidados, todo dia olhando elas desde o nascimento até a produção, todos os cuidados. A gente aprender a como criar bem uma bezerra, né? Que eles dão todo o treinamento para você, o manejo que você deve fazer e coisa. Principalmente isso, é você criar de acordo com o que precisa mesmo as bezerras, né? Você vai ter uma bezerra muito boa, vai ter uma novilha boa, consequentemente uma vaca no futuro melhor na propriedade, né? Outra área importante sempre foi a suinocultura. Para valorizar essa cadeia, a Cooperville mostrou como funciona uma granja multiplicadora. Hoje a cooperativa ela tem aí cerca das suas 9.500 matrizes, e dessas 9.500 hoje 3.500 são da cooperativa, né? Sendo 1.200 fêmeas hoje na Granja São Roque, que é leitão, produz leitão para abate, né? E recentemente a cooperativa adquiriu uma granja multiplicadora, foi no início de 2018, com o objetivo de produzir fêmeas para reprodução. Essas fêmeas são da genética Agroceres, elas são produzidas pela cooperativa, ficam nessa multiplicadora até os seus 23 quilos. Dos seus 23 quilos elas vão para uma recria própria para serem preparadas para serem futuras mães, para vendermos tanto para voltar para nossas granjas para serem mães e vender para os nossos integrados. Durante a solenidade oficial, o presidente Luiz Vicente Suzin demonstrou todo o seu orgulho por estar vivendo mais esse momento. Afinal, lá se foram 15 longos anos de muita dedicação e persistência. As cooperativas sempre se preocuparam realmente com o desenvolvimento e o crescimento dos seus associados. A Cooperville não é diferente. Nós aqui, com esse campo demonstrativo, a gente sabe que o nosso produtor, ele já é um bom profissional. E nós estamos aqui só complementando aquilo que tem inovação de cada ano que tem, todas as empresas, essas mais de 80 empresas que estão aqui presentes, todas elas têm inovação. E nós percebemos que essa evolução o produtor vem buscar a cada ano. Por isso que a nossa região cresceu bastante, a nossa agricultura se desenvolveu bastante. Então tem diversas culturas aqui que fazem parte da nossa região, que é a fruticultura, que a nossa região é bastante forte também. Na questão da suinocultura, bovino de leite, então a questão de cereais, o plantio de soja e milho, que até 5, 6 anos atrás nós quase não tínhamos plantio de soja. Hoje a nossa região é uma grande plantadora de soja. Então isso é muito importante. Com a presença de autoridades locais e regionais, o evento mostrou a grandeza do cooperativismo, esse sistema que tem proporcionado vida digna e prazerosa a milhares de associados. Acho que nós só temos que parabenizar a Cooperville pelo evento, que está sempre em frente à busca de novas tecnologias, de novos conhecimentos, para fortalecer a questão da agropecuária. Como nós já ouvimos o senhor Inori, a gente sabe que as barreiras são muitas exigências legais, mas mesmo assim a Cooperville está à frente, sempre preparando os seus sócios para enfrentar essas demandas que aparecem aí junto ao ramo. As cooperativas têm um papel fundamental em relação a isso, que é a divulgação dessas tecnologias criadas, fazendo essa ponte entre a geração da tecnologia e a chegada da tecnologia até o nosso produtor, que é o principal interessado, né? Que hoje nós temos que pensar muito no fortalecimento da nossa produção, principalmente falando no estado de Santa Catarina, e para isso nós temos que ter um produtor forte, né? Um produtor capacitado, com conhecimento, e esse elo de ligação entre o conhecimento a cooperativa tem feito com muita maestria, né? Esse é o nosso beabá da sobrevivência. Afinal de contas, o setor do agro é o setor que mais desenvolve novas tecnologias no Brasil, é o setor que mais cresce tecnologicamente. E aí vem a necessidade do nosso produtor estar inserido nesse processo, acompanhando. E nada melhor do que acompanhar as cooperativas, que todas elas geram a oportunidade dos produtores conhecerem o que há de inovação tecnológica que podem oportunizar a redução de custo de produção.
Afinal de contas, o mundo é muito competitivo e para permanecer no mercado é necessário essa necessidade de tirar custos, porque não somos nós que fizemos o preço final. Quem nos dá preço final é o mercado, quem dita preço é o produtor do insumo, e o produtor, nesse meio, tem que ser cada vez mais eficiente. Quando a Cooperville promove eventos como este, ela busca acelerar os processos de gestão e de autocontrole das propriedades rurais. Porque só com eficiência se atinge a perfeição. As dificuldades eram muito maiores no passado, mas felizmente nós tivemos o apoio de empresas como a Aurora, que ajudou muito nós no início, todo o trabalho que nós fizemos aqui, sempre nos apoiando. Essas empresas parceiras como a EPAGRE também sempre nos apoiou e sempre nos ajudaram a esse crescimento que a cooperativa hoje é nessa nossa região aqui. Que a gente incentiva o produtor a vir nesses dias de campo como esse da Cooperville aí, que traz muitas tecnologias. O produtor tem que buscar conhecimento hoje, as mudanças são constantes. Então o que a gente incentiva é que o produtor compareça nos dias de campos e que tenha vontade de mudar e buscar conhecimento, né? Cooperville é nossa parceira desde sempre, né? Temos vários trabalhos juntos, principalmente na parte de sucos, vinhos, frutas em geral, né? Então hoje, no dia de campo aqui dessa edição, estamos apresentando algumas variedades com resistência a míldio e ao ídio no nosso estande, que com certeza são variedades promissoras para serem plantadas aqui no Vale do Rio do Peixe e em Santa Catarina, possibilitando para o pequeno produtor, né, em geral o cooperado, um custo de produção mais baixo do que ele está acostumado. E assim a Cooperville cumpriu a sua nobre missão de levar conhecimento técnico e desenvolvimento rural ao produtor associado. Um modelo que engrandece todo o sistema cooperativista. Os campos demonstrativos sempre são ótimas oportunidades de mais aprendizado. Antes de encerrar, convidamos você para assistir no Canal Rural, todos os sábados, às 8h30, o programa Cooperativismo e Notícia, mais uma produção da FECOAGRO Santa Catarina. O programa Resenha de hoje termina aqui, deixando para você os desejos de um bom final de semana para você e para sua família. Até semana que vem!